Jesus o Nazareno um dia estava sentado no seu trono de glória, um trono lindo, maravilhoso e glorioso, uma coroa linda, magnífica, anjo, arcanjo e querubim em volta dele cantando, Santo, 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 24 horas cantando, Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Filho, tudo bem? Pai, graças a ti está tudo sob controle. É mesmo? Tá ótimo. Só que você está fora da minha vontade. Você não gostaria de estar na minha vontade, não? Eu quero estar na tua vontade. Quer estar na minha vontade? Quero. Então levanta desse trono. Vou trocar esse trono para você. Vou te dar outro trono para você. O que o Senhor vai me dar? Eu vou te dar uma cruz que vai te ferir os teus ombros. Aleluia. Por que isso, Pai? Porque esta é a minha vontade em tua vida. Me dar aqui essa coroa bonita. Tirou da cabeça do Senhor Jesus. O que o Senhor vai fazer? Eu vou trocar para você. O que o Senhor vai me dar em troca? Eu vou te dar uma coroa de espinho que vai ferir a tua cabeça. O sangue vai correr e vai te ferir a tua cabeça. O sangue vai correr e vai machucar. Por que isso, Pai? Porque esta é a minha vontade. Você está vendo anjo, arcanjo, querubins que estão em volta de você cantando dia e noite, Santo, Santo, Santo. Eu vou trocar também para você. Vai trocar em troca de quê? Vou te dar homem que você criou imagem e semelhança sua, para ele bater em seu rosto e cuspir em tua face. Por que isso, Pai? Porque esta é a minha vontade na tua vida. Às vezes, querido e querido ouvinte da palavra de Deus, reclamamos, às vezes parar a caminhada, às vezes pensamos em parar e não prosseguir mais o Senhor Jesus. Ele até isso entende. Jesus o Nazareno, nosso querido, um dia ajoelhou, sentindo a vontade de Deus que estava machucando, estava ferindo. A vontade de Deus estava machucando os seus ombros, estava machucando a sua cabeça, estava ferindo a sua moral. Jesus o Nazareno, neste momento, ele orou e disse, Pai, a tua vontade dói demais, a tua vontade dói muita. Se possível, passa de mim esse cálice. O Senhor Jesus parou um pouquinho e disse, esta oração não está certa não. Todavia seja feita a tua vontade. Nós vamos ler no livro de Mateus, capítulo 24. Jesus fala sobre o futuro. E, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse, não vede tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo, diz-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e peste e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, então virá o fim.
Quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, entre parentes, quem lê, que entenda, fecha parente. Então os que estiverem na Judéia, que fujam, aleluia, para os montes. E quem estiver sob o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá mais. E se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Versículo 37, ou melhor, 36, ou melhor, 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Aleluia. Deus, ele está continuando a falar nessa última geração. Esse tempo que estamos vivendo é o tempo da graça de Deus. É um tempo adicionado por Deus. Está se findando. No decorrer desse tempo adicionado, os sinais têm seguido, visto e ouvido. Esses sinais estão prevendo que, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Primeiro, aos que em Cristo Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Nenhum olho verá. Logo após, nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor Jesus, seremos arrebatados, tirados, puxados da terra. Aleluia. Mateus 24, que nós estamos lendo. A mensagem é no Mateus 24. Entre parente, quem lê, que entenda, fecha parente. Lembra sempre bem, quem lê, que entenda, entre parente. Nós vamos ter uma mensagem que nós vamos falar sobre aqui, o que Jesus quis dizer aqui em Mateus, quando ele diz assim, quem lê, que entenda. Esse é o tempo de se voltar para Deus. Aparecerão enganadores, falsos cristos, guerra, fome, terremoto, tribulações, falsos profetas, multiplicações da iniquidade, esfriamento do amor a Deus, mudações climáticas, aquecimento global. O que está acontecendo? O impacto de calor e desmatamento, a quantidade de óxido de carbono no ar, na Terra. Os cientistas dizem, estamos a um futuro desconhecido. A seca está afetando todo o mundo. A força do vento, tornado, rodamuinho de fogo, ciclone, vulcão, erupção, efeito estufa, inundações, falta, escassez, fogo, falta de segurança, furacão, terremoto, seca, impacto de calor, devastamento. Outra vez, sempre Jesus vai falar, entre parênteses, quem lê, que entenda, fecha parênteses. Mateus 24, 4, 5. Acautelai-vos que ninguém vos engane,
porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Na época em que Jesus viveu neste mundo, havia falsos profetas. Hoje também falam as pessoas, aleluia, não existe pecado ou inferno. Jesus preveniu os discípulos, como também a nós, contra, aleluia, dar ouvido, aleluia, às perigosas palavras dele, como com os falsos ensinamentos e a lassidão moral vem uma doença particularmente destruidora, a perca do verdadeiro amor a Deus e ao semelhante, faz com que nós preocupemos com o nosso interesse. Não é possível amar verdadeiramente se pensarmos apenas em nós mesmos. No final dos tempos, aleluia, o anticristo fará uma imagem de si e ordenará que todas as pessoas o adorem. Para Deus, tudo isso é abominação. Aleluia. A iniquidade, até certo ponto, já está acontecendo, mas o iníquo ainda não foi manifesto. O apóstolo Paulo, o último que viu Jesus ressurreto, descreve o fim do mundo e a segunda vinda de Jesus, o Nazareno. Ele diz que um grande sofrimento e muitas dificuldades estão por vir, mas o mal não vai prevalecer, porque Jesus retornará para julgar todas as pessoas. O apóstolo Paulo e Jesus estão dizendo na necessidade de cada pessoa a se preparar para a volta de Cristo Jesus. Todos esses sinais apenas criam o ambiente para a manifestação do grande sinal, a pregação do Evangelho até os confins do mundo. Mateus capítulo 24, 4. E Jesus respondeu, disse-lhe, acautelai-vos que ninguém vos engane. A única maneira segura de não ser enganado é manter o foco em Jesus e em suas palavras. Não buscar sinais especiais e não perca tempo olhando para as outras pessoas. Olhe apenas para Jesus Cristo, o nosso Rei. Para evitar que sejamos enganados por falso Messias, devemos entender que a volta de Jesus, o Messias, será inconfundida. No livro de João, capítulo 16, Jesus disse, não vos deixarei sozinho, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verás mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, não crer em Jesus é pecado. Da justiça, quando confessamos nossos pecados, Deus nos declara justo, justificado pelo sangue do Senhor Jesus Nazareno. E do juízo, Jesus nos salva do julgamento que enfrentaríamos por causa do nosso pecado. Lembre-se que Ele está olhando para você pelos olhos da eternidade, vida eterna. Chegou acima do monte Gólgota. Lá o crucificaram, desde as 9 da manhã até as 3 da tarde. Ele ficou 6 horas para resgatar cada dia da criação do seu Pai. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no sétimo. Ele ficou 1 hora para cada dia da criação do Pai, para resgatar a criação no estado original e entregar ao Pai. Ele quer levar você ao Pai. Se Deus houvesse permanecido em silêncio, a situação da humanidade, por certo, seria desesperadora. Lembre, ele ficou 1 hora para cada dia da criação do Pai, para resgatar a criação no estado original e entregar ao Pai. Ele quer levar você ao Pai. Se Deus houvesse permanecido em silêncio, a situação da humanidade, por certo, seria desesperadora. Ele ressuscitou, ele está aqui, ele está aí, pelo poder do Espírito Santo. Jesus, o Nazareno, vive. Ele está aqui
pelo poder do Espírito Santo, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto pelos discípulos por espaço de 40 dias e falando de que o respeito do reino de Deus. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, do que os que nele crerem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. E quando dizia isso, vendo eles, os discípulos, vendo Jesus subindo, sendo levado à altura, Jesus foi levado então à altura, às alturas em uma nuvem, o recebeu, ocultando os seus olhos dos discípulos. E estando os discípulos com os olhos, aleluia, fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que junto dos discípulos se puseram 2 varões vestidos de branco, 2 anjos. É como eu, só que eu sou da terra e eles são do céu, pela misericórdia de Deus em Cristo Jesus e pela experiência, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estão olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima, há de vir assim como para o céu ouviste ir. Certamente cedo venho. Desconhecemos o dia e a hora, mas Jesus virá breve, inesperadamente. Cedo significa, entre aspas, a qualquer momento, fecha aspas. Apocalipse 22, versículo 20. Parece que vejo lá no céu Jesus o Nazareno chegando à direita de Deus e dizendo: meu Pai, olha lá a minha igreja. A terra já está se destruindo. O fim já está chegando. O mundo já está acabando. Deixa eu buscar a minha igreja. Jesus, o Nazareno, recebeu da parte de Deus um não por um momento. Deus disse: meu filho, espere um instante. Esta noiva, a igreja que tu compraste com o teu sangue, eu ainda tenho algo a exercer através dela. Certamente cedo venho. Desconhecemos o dia e a hora, mas Jesus virá breve, inesperadamente. Cedo significa, entre aspas, a qualquer momento, fecha aspas. Devemos estar pronto para ele, sempre preparado para a sua volta. Aleluia. Então nós estamos vivendo um tempo acrescentado por Deus. Ele diz que será como os dias de Noé. Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. E quanto eles menos perceberam, veio o dilúvio e consumiu a todos. E Jesus diz que será a volta dele como foi nos dias de Noé. Nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Não é como os dias de hoje? A volta do Senhor Jesus Nazareno será inconfundível. Marcos capítulo 13, a partir do versículo 23 está escrito: então verão o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Nesta ocasião ninguém duvidará da identidade dele. Portanto, se alguém disser que Jesus chegou, estará mentindo. A volta do Senhor Jesus será evidente para todos. Mateus capítulo 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos, nações da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Aleluia. Glória a Deus. Com poder e grande glória. Estamos pregando: as nações da terra se lamentarão, porque os que não creram repentinamente perceberão que fizeram a escolha errada. A segunda vinda de Cristo Jesus será repentina e rápida. Mateus capítulo 24, versículo 27. Jesus Salvador diz: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Não haverá tempo para arrependimento ou negociações de última hora. A escolha anteriormente feita
determinará nosso destino eterno, vida eterna ou morte e sofrimento eterno. Ao falar sobre a sua volta, a intenção do Senhor Jesus não era estimular previsões ou cálculo sobre a data, mas alertar-nos. A única garantia é obedecer-lhe. Hoje, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim, amar a Jesus, a palavra e obedecer. Esse é o Evangelho de Deus. É o Evangelho, não as nossas obras, nem os nossos pensamentos, nem os nossos quereres. O Evangelho de Deus é conforme a sua determinação. É mercê de Deus, benignidade. Um favor de Deus visa um bem. O Evangelho é a proclamação do Rei, dirigida a todas as pessoas, a todos os homens, em todos os lugares. No livro de João, capítulo 11, versículo 25 e 26, disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Aleluia. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele está falando da vida eterna. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Está crendo, está vivendo, mas ainda não decidiu. Aí ele continua a dizer aqui: e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. O que ele quer dizer, irmão? Ouça. Crer indica uma ação certa e contínua. Significa, entre aspas, continuar a crer, fecha aspas. Não cremos simplesmente uma vez, abre aspas, continuamos a crer, fecha aspas, e a confiar em Jesus o Nazareno sempre, até que ele venha. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, está escrito: não recebais a graça de Deus em vão. A graça de Deus é Jesus Cristo, o Filho dele, o nosso Rei. Porque diz, entre aspas, fecha aspas, porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Não haverá uma ocasião melhor. Não existe um tempo tão apropriado para receber o perdão de Deus como o presente. Não permita que algo impeça de vir a Cristo Jesus, o nosso Rei. Ele quer que eu fique numa igreja evangélica. Ele falou comigo. Então eu estou convidando, nós estamos convidando todos que já começam a ter essa esperança da vida eterna, morar no céu com o Senhor Jesus, no tempo do Pai dele. Jesus teve o tempo dele, caminhando nesse deserto onde nós estamos, 33 anos aproximadamente. Ele nunca perdeu a esperança do futuro que esperava por ele. É o que ele quer fazer com você e com todo o seu próximo ao qual você ama e quer que eles vão também para o céu. Nós vamos ver Jesus como ele é e nós seremos semelhante ao Senhor Jesus. Assim diz o Senhor. Nós damos muito graças a Deus por essa grande oportunidade, em nome do Senhor Jesus Nazareno. Que Deus continue abençoando a todos, em nome do Senhor Jesus o Nazareno, o nosso Rei.